Olá, eu estou na tela, Maria Eduarda? Não estou me vendo. Sim, você está na tela. Ah, tá ok. Boa tarde, pessoal. Acho que estamos aqui com 23 pessoas na sala. Para quem não me conhece, eu sou a professora Alessandra. Eu sou professora aqui do curso de jornalismo da Unig e também sou coordenadora de curso hoje, tá? Então, estamos iniciando a participação do curso de... Está sem áudio? Só um minutinho, vamos ver o que aconteceu aqui. Pra gente aqui, a gente está ouvindo. Vocês estão ouvindo? Alguém falou que está Também tô sem ouvindo. áudio. Estão me ouvindo? Ah, ok. Então, estamos iniciando hoje, né, o primeiro dia da SICTEG e estamos começando agora a participação do curso de jornalismo com a contribuição da professora Marina. A professora Marina Bittar é professora do curso de jornalismo aqui da Unig, de Gurupi, né? E, então, damos as boas-vindas a ela, professora Marina, que começou a trabalhar conosco, né, professora? Seja muito bem-vinda ao nosso meio. Primeira vez que ela participa conosco da SICTEG. A SICTEG é realizada desde 2015, sempre no mês de outubro. E dessa vez, né, pela primeira oportunidade, temos um evento totalmente online em função da pandemia, certo? Então, muito obrigada, professora Marina, por participar, né? Estamos felizes por tê-la conosco pela primeira vez na SICTEG, certo? E eu queria fazer uma breve apresentação da Marina, da professora Marina, para quem não a conhece ainda, né? Ela é mestre em Comunicação e Sociedade pela Universidade Federal do Tocantins. Ela é bacharel em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, também pela UFT, e especialista em Ensino de Comunicação, Jornalismo e Temas Contemporâneos, também pela UFT. Durante um determinado período, entre 2010 e 2011, ela cursou Novas Tecnologias da Comunicação na Universidade de Aveiro, em Portugal. Ela integra o Grupo de Pesquisa em Jornalismo e Multimídia, um grupo do CNPq da UFT, coordenado pela professora doutora Liana Vidigal, que inclusive vai estar conosco amanhã à noite, falando sobre jornalismo e inteligência artificial. Então, desde já, eu convido vocês para participarem conosco, tá certo? A professora Marina tem experiência na área de comunicação, com ênfase em formas de financiamento para o jornalismo, mídias sociais e assessoria de imprensa. E, atualmente, ela está cursando licenciatura em pedagogia. Então, ela é professora de jornalismo e ela quer ser pedagoga também para complementar essa formação. Então, vamos passar a palavra para a professora Marina. Desde já agradecemos muito a participação dela conosco e a participação de todos que estão na sala para nos assistir, ok? A professora vai fazer a apresentação, depois vamos ter, acho que, uma atividade, ela vai explicar isso. E quem tiver dúvidas pode ir fazendo suas perguntas no chat, que eu vou anotando para no final a gente fazer essas colocações, ok? Muito obrigada. É com você, Marina. Boa tarde a todos. Queria agradecer a apresentação da professora Alessandra, né, a coordenadora do nosso curso de jornalismo aqui da Unig. E, como a Alessandra falou, meu nome é Marina Bittar, eu sou professora do curso de jornalismo e vou passar um pouco para vocês aqui, fazer um panorama geral, né, das novas iniciativas de jornalismo que surgiram aí com a internet. Vou até já compartilhar a tela aqui com vocês, mas queria agradecer a presença de todo mundo aqui, sejam bem-vindos. Eu espero que esse mini curso seja bem proveitoso para todo mundo aqui, certo? Então, gente, às vezes, vamos ver se aparece aí a tela. Eu tô aqui com uma gambiarrazinha, então eu tô aparecendo no celular, mas a minha tela tá no computador, tá? Então, às vezes eu vou estar olhando para o computador, mas estou aqui com vocês ainda. Tá bom? Então, deixa eu só... Vocês estão conseguindo ver minha tela? Para mim não aparece ainda. Para mim está aparecendo. Tá. Para mim aparece.
Para mim já apareceu também, uma amarelinha. Para mim aparece também. Aparece? Parece. Então, vamos ver se para as outras pessoas também vão aparecer. Então, a professora Alessandra vai me ajudar também, gente, a ver se tem alguma dúvida no chat, para no final eu responder, tá? Porque aqui, como eu estou pelo celular, eu não consigo ver muito bem o chat de vocês. Então, a ideia, né, dos minicursos é que a gente tente algo prático. Então, a gente vai começar aqui a parte teórica, né? Lembrando que não é algo muito aprofundado, é algo bem, um panorama bem geral, assim, sobre os novos modelos de negócio no jornalismo. Então, eu não vou focar somente nos modelos de negócio, mas eu quero mais dar uma visão para vocês de que existem iniciativas e coletivos de jornalistas, tá? Que se propuseram a criar sites, enfim, veículos com e sem fins lucrativos de jornalismo aqui no Brasil e na América Latina, com outras formas de fonte de renda, de fonte de financiamento, para além da publicidade, para além dos anúncios que a gente já conhece aí do jornalismo, certo? Então, meu objetivo com esse mini curso é que quem já tem, né, um conhecimento sobre essas novas iniciativas, sobre essas possibilidades que existem no jornalismo, na comunicação como um todo, possa acrescentar um pouco mais, né, na sua bagagem, no seu repertório. E para quem ainda não conhece, para quem conhece aí o jornalismo local e regional aqui da nossa região, que é focado mais em anúncios, né, anunciantes aí, tanto do governo quanto de empresa. Só um momento, tem alguém com áudio aberto? Porque está dando eco. Eu acho que agora melhorou. Então, a ideia, o meu objetivo é que vocês saiam aqui com uma vontade aí de criar, né, de lançar no mercado futuramente, quem sabe, uma iniciativa aí que tenha um propósito maior, um conteúdo de mais impacto aqui no nosso estado, tá certo? E que fuja aí do lugar comum. Então, por isso, a minha ideia é trazer outras iniciativas para que vocês vejam que é possível, sim, colocar em prática, tá bom? Então, por isso que eu quero mostrar para vocês aí as alternativas. Lógico, gente, que vai ser tudo focado no jornalismo, que é a minha área, mas isso pode se encaixar em diversas outras áreas em que vocês queiram empreender, tá bom? Só acrescentando, antes de começar aqui, eu sempre tive curiosidade por esse tema, sempre tive curiosidade de saber como com a internet, né? Sou da década de 90 aí, então cresci no analógico, mas tive a minha adolescência ali no digital, né? Onde estamos hoje em dia. Sempre tive essa curiosidade de saber como as pessoas saem do comum, como as pessoas saem de algo que já é tradicional e experimentam outras formas, né? De fazer negócios ou de fazer algo que impacte a comunidade e que realmente mude algo na nossa sociedade, tá? Na nossa realidade. Então, só vou dar uma introdução aqui para a gente poder começar a falar sobre os modelos de negócio. Lembrando aí, gente, que a gente tem o que a gente chama, né, de jornalismo tradicional. O nosso jornalismo do mundo inteiro, na verdade, sempre passou por mudanças estruturais, de acordo com os contextos históricos em que estavam inseridos, né? Então, numa ditadura, o jornalismo se comporta de uma outra forma, de acordo com as tecnologias, né? Os dispositivos tecnológicos que vão surgindo. Então, a gente tinha o jornalismo impresso, aí a gente teve o nascimento do rádio, depois a televisão, e o jornalismo ele foi se moldando a isso. E esses meios de comunicação é o que a gente chama de jornalismo, alguns autores chamam de jornalismo tradicional. Eu não trouxe aqui conceitos, autores, porque o meu objetivo é ser o mais direta possível, certo? Mas tenho em mente aí que existem muitos autores que divergem sobre isso. Enfim, o jornalismo tradicional, então, é aquele jornalismo feito nos meios tradicionais de comunicação. Então, o jornalismo impresso, o jornalismo radiofônico, o jornalismo televisivo, certo? E o jornalismo, desde a sua criação, na verdade, ali a partir do século XIX, século XX, ele começa a ter uma relação histórica com a publicidade, porque a publicidade também começa a nascer como indústria, né? A propaganda, a publicidade. Então, o jornalismo, ele sobrevivia financeiramente ali da publicidade, dos anunciantes que tinham nos espaços do jornal, tanto impresso, né? A gente tem até hoje no rádio, a publicidade, ela continua aí, tá? Então, não quero que vocês pensem, então todas as iniciativas que você vai mostrar aqui escantearam a publicidade de lado e estão sobrevivendo com esses outros modelos de negócio? Não, tá? A publicidade continua aí, ela também se renovou, a relação entre jornalismo e publicidade também se renovou, mas existem pessoas, né, iniciativas que estão buscando outras formas.
de fonte de renda, né, de fonte de receita, para não ficarem dependentes apenas de anunciantes, tá bom? Então, a gente tem que ter em mente que o jornalismo sempre teve relação histórica com a publicidade. Então, sempre tiveram ali os anunciantes nos jornais, os espaços de jornais para anúncio, que era um espaço muito importante para os bens, serviços, né, produtos serem comercializados ali, divulgarem as suas vantagens, certo? E também com a publicidade e o jornalismo, a gente via que... Gente, agora me deu um branco. Mas, enfim, com a publicidade e com o jornalismo, a gente viu essa relação se modificar um pouco, porque a internet e as mídias sociais, né, antes agora, a gente era só consumidor de informação, agora todo mundo pode produzir, inclusive as empresas que anunciavam no jornalismo, né, nos jornais. Então, as empresas começaram a tirar um pouco dos seus recursos, né, que iam ali financeiramente para os jornais e começam a colocar ali no marketing, né, do seu próprio produto, dos seus bens e serviços. E aí, então, isso sai um pouco do jornalismo. E por isso que alguns autores falam de crise no jornalismo, quando, na verdade, a gente não tem uma única forma de fazer jornalismo, temos várias. Né? Então, essa crise, na verdade, é na crise do modelo de negócio específico que tem relação unicamente com a publicidade ali, né? Então, o jornalismo, ele começa ali, quando a gente vê a grande mídia, a mídia mais tradicional. Eu vou dar exemplos aqui que todo mundo conhece, Folha de São Paulo, Estadão, né? Eles começam a ter que pensar em outras alternativas, porque a publicidade começa a investir mais nela mesma, no marketing dela, e não necessitar exclusivamente ali do jornalismo ou desses meios de comunicação mais tradicionais. Eles começam a produzir o próprio conteúdo para vender seus bens, seus serviços, seus produtos, tá? E aí surge, então, essa dúvida do jornalismo. Como que eu vou cobrar conteúdo nas plataformas digitais? Agora que todo mundo tem mídia social, qualquer um pode fazer um blog, produzir conteúdo, e as pessoas que estão na internet não querem pagar por conteúdo, elas querem consumir de forma gratuita. Eu estou generalizando aqui, tá, gente? Mas tem esse impasse no jornalismo, até no jornalismo dos grandes conglomerados midiáticos, das grandes empresas, de sempre buscar uma forma mais sustentável ali de financiamento, e não depender apenas ou só dos leitores, ou só da publicidade, certo? Então, antes a gente tinha só os anúncios ali nos jornais, as vendas avulsas, no caso de revistas especializadas, né? De jornais impressos também, e as assinaturas, né? Então, quem lembra aí de quando era criança ou adolescente, que vocês, ou os pais de vocês, a escola, assinava revistas, né? Alguns lugares ainda assinam jornais, apesar daqui a gente não tem mais jornal diário no Tocantins, mas assinam jornais. Então, basicamente, sobreviviam ali de anúncios, certo? Das vendas avulsas e também dessas assinaturas, tá bom? E aí, só para entender um contexto do jornalismo necessariamente, de como que essas novas iniciativas começam a surgir com o surgimento, a popularização das mídias sociais e da internet, né, que é essa grande rede que tem a capacidade de gerar ali colaboração, lógico, tem as desvantagens, mas também tem a possibilidade de gerar colaboração, né, compartilhamento, parcerias entre as diversas pessoas e instituições, enfim, que participam dessa rede mundial de computadores, que estão ali presentes nesse ciberespaço. Então, em 2009, a gente tem que entender, né? Ali em 2009, a gente ainda não tinha Instagram, estava no início ali do uso do Facebook, a gente ainda tinha o Orkut, né? Que muita gente usava aqui no Brasil. E em 2009 também aconteceu a queda do diploma no jornalismo. Então, com a queda do diploma, né? Que foi permeado por bastante polêmica, mas com a queda do diploma, o jornalismo civil, ali, os jornalistas se viram meio que precarizados, né? Uma profissão que já era precarizada. Mas, a partir desse momento, qualquer pessoa podia abrir um blog, um site, né? Naquela época se falava muito da blogosfera, mas um site, um blog, e produzir seu próprio conteúdo, certo? Falando, e podia falar, eu sou jornalista, isso aqui é jornalismo. Porque teve essa queda do diploma, então a gente teve essa grande perda, né? E junto com a queda do diploma, a partir de 2012, tem uma empresa aqui no Brasil, que também é focada em jornalismo de dados, tá? Que a gente também vai falar sobre ela, que é a Volt Data Lab, desculpa. Que eles fizeram uma grande pesquisa no Brasil, mas principalmente com os veículos de mídia maiores, né?
que tem maior circulação, Folha de São Paulo, Estadão, e eles fizeram uma pesquisa bem profunda sobre os passaralhos. Passaralho, gente, é um jargão jornalístico para falar sobre a demissão em massa de jornalistas, tá? Então, a partir de 2012, se vocês pesquisarem aí no Google, vocês vão ver que tiveram uma série de demissões em massa de jornalistas, não só jornalistas, mas todas as pessoas, né, de várias áreas aí do jornalismo, não só os repórteres. Na Folha de São Paulo, no Estadão, e outros veículos menores, né, os veículos locais e regionais também, justamente por essa migração também da publicidade ali para as mídias sociais, para a internet. Então, a gente vê muita demissão em massa. Então, jornalistas recém-formados, né, se veem sem postos de trabalho, falando mais no geral, assim, e os jornalistas experientes, que às vezes estavam há 20 anos nas redações, também foram demitidos. Então, eles tiveram, né, eles se depararam ali pela primeira vez, né, saíram de uma redação tradicional, que eles eram acostumados, e se depararam num lugar em que eles tinham que inovar, eles tinham que sobreviver financeiramente, né, todo mundo tem que pagar a conta, e eles tinham que procurar outros caminhos, que não fossem as redações que estavam demitindo. Então, aí a gente começa a ver o surgimento de muitos meios nativos digitais, né, que a gente fala que são os meios de comunicação que surgiram dentro da internet. Então, por exemplo, a Folha de São Paulo, ela é um meio tradicional, né? Ela tem um site, mas que surgiu ali do impresso, né? Mas a gente tem os meios nativos digitais que surgiram especificamente para a internet, e para a internet. E aí vários jornalistas começam a se reunir em coletivos e começam, de fato, a pensar no jornalismo que eles queriam fazer, mas que enquanto ali abaixo de uma linha editorial, né, tendo que seguir uma linha editorial da empresa, eles não podiam fazer no dia a dia. Então, muitos jornalistas começaram a lançar iniciativas no mercado. Algumas já não existem mais, outras já, né, tem uma que iniciou em 2017, ainda funciona. Então, a gente vê muito, quando a gente começa a pesquisar a longo prazo, a gente começa a ver que muitos continuam aí tentando novas formas de fontes, né, de recursos, de modelos de negócio, para continuar existindo. E nisso a gente vê que eles experimentam muito, certo? De acordo com o objetivo que eles têm, com o segmento que eles escolheram trabalhar dentro do jornalismo. Então, começam a surgir esses meios nativos digitais, tanto dos jornalistas recém-formados, que pensam em coisas diferentes ali, porque não tem mais vaga nas redações tradicionais, nesse momento em que eu falei dos passaralhos, quanto os jornalistas experientes. Então, a gente vê vários blogs de jornalistas que já tinham seu público, sua audiência, nos veículos em que eles trabalhavam, e aí eles passam eles pegam essa parte dessa audiência que eles davam para o veículo, e eles passam a fazer os blogs mais independentes, né? Que a gente diz independente porque agora é eles que ditam as linhas editoriais. E aí eles passam a fazer esses blogs e contam com a audiência que já seguia eles. Então, eles já tinham essa credibilidade, né? E já tinham um público que geralmente os recém-formados não têm, tá bom? E aí, levando em conta também, gente, que na faculdade a gente estuda muito jornalismo com fins lucrativos, que são as empresas, né? As empresas que têm como fim o lucro. Então, o Folha de São Paulo, o Jornal do Tocantins, né? O Atitude TO, enfim, são empresas, tem um CNPJ, né? Mas a gente também tem dentro do jornalismo algo que não é muito falado, que é o jornalismo sem fins lucrativos. E isso, né, a partir ali de 2013, quando a gente teve aquelas manifestações de junho, que a gente começou a falar muito de jornalismo cidadão, de jornalismo cívico, começam a aparecer muitas iniciativas jornalísticas na internet, né, meios nativos digitais, e muitos que decidem ser sem fins lucrativos, ou seja, que não são empresas, eles são, né, do ponto de vista legal, eles são associações, eles são organizações não governamentais, ou também não se fala muito de jornalismo com fins lucrativos do ponto de vista da cooperativa. Existem muitos jornalistas que fazem cooperativas, né? Então, eles dividem o lucro ali no final do ano, enfim. A ideia da cooperativa é realmente todo mundo ter a mesma porcentagem de lucro. Então, tem essas novas formas aí de organização. Então, aqui eu vou mostrar para vocês não só formas de financiamento diferentes, mas formas de organizações diferentes, formas de estruturas diferentes, principalmente para o jornalismo local e regional, que tem uma equipe pequena, que tem, às vezes, nem tem estrutura física fixa, né? Fazem o trabalho do próprio apartamento. Então, vou mostrar para vocês também um pouco disso aqui. Então, a gente tem isso, gente. A gente tem o jornalismo com fins lucrativos, que é uma possibilidade que sempre existiu aí, e os sem fins lucrativos, por exemplo, nos Estados Unidos,
desde a década de 70, já existem veículos sem fins lucrativos, veículos jornalísticos sem fins lucrativos lá, e que existem até hoje, certo? Então, a forma de trabalhar muda um pouco por causa da finalidade jurídica ali. Tá bom? E aí, gente, vocês vão anotando as perguntas aí, certo? E aí, depois eu a Alessandra me passa e a gente conversa um pouquinho. E aí, ao mesmo tempo, eu já quero trazer uma forma de considerações finais antes da gente começar a mostrar os veículos, né, jornalísticos aqui que já existem, para vocês pensarem dessas novas possibilidades que existem, tá? Porque às vezes a gente está tão acostumado de ver sempre a mesma coisa e achar que não é possível fazer diferente, principalmente dentro do jornalismo. E isso é até uma vontade minha. Eu sempre quis fazer um veículo diferente, mas nunca fui fazer ainda, entendeu? A vida me levou aí para a docência, mas um dia eu quero tirar essa ideia do papel. E eu quero que vocês vejam que realmente tem essa possibilidade. Mas não é fácil. Se tiver algum empreendedor aqui, alguém que conhece empreendedor, sabe que empreender não é fácil, né? Você corre riscos, você tem que experimentar muito, coisas dão errado, e é assim que as coisas novas vão surgindo e veículos conseguem encontrar novas formas de se sustentar financeiramente, ou conseguem lançar um formato de conteúdo diferente que ninguém tinha pensado, né? Então, é através da experimentação, da inovação, que a gente vai caminhando e encontrando formas que se adaptam ali às nossas necessidades, tá? Então, o que a gente tem em mente? O que é possível observar quando a gente vê essas iniciativas surgindo? Primeiro, a gente vê que essas iniciativas que têm uma equipe menor, né, elas tendem a segmentar o conteúdo. Então, elas tendem a achar um nicho específico, o que a gente chama de jornalismo especializado, né? Então, o jornalismo político, o jornalismo econômico, o jornalismo da educação, né? Então, a gente tem vários, dentro do jornalismo, a gente tem, inclusive, várias associações nesse sentido, jornalismo de educação, jornalismo de saúde. Agora, com o Covid, o jornalismo científico ficou muito em alta, né? Então, a gente já tinha esses conteúdos segmentados, mas esses meios nativos digitais, eles começam a segmentar, porque é muito mais fácil na internet, tá? Não estou falando que todos fazem isso, mas é muito mais fácil na internet você encontrar um público que se identifique com o conteúdo, né, que você está produzindo. Então, eu gosto de games, então eu vou atrás de meios de comunicação que falam de games. Então, eu posso, né, existem aí veículos jornalísticos que falam sobre tecnologia, ou falam especificamente sobre videogames, games, enfim, ou falam sobre ciência e tecnologia, ou falam só sobre educação. Então, a gente vê uma segmentação que sempre existiu, né? As revistas Quatro Rodas, era uma revista para quem gosta mais desse cenário automotivo. Revista Cláudia, era uma revista mais feminina. Então, a gente sempre teve revistas especializadas e o jornalismo, os nativos digitais, eles tendem a fazer isso também, porque é mais fácil de você engajar a sua audiência. Lógico que não é só porque é mais fácil, mas você consegue encontrar um público mais fiel, tá, ao seu conteúdo. Mas vou mostrar aqui também outras iniciativas que eles são gerais, né? Então, por exemplo, iniciativas que a política editorial deles a gente vai cobrir tudo que se relaciona com direitos humanos, né? Nós defendemos os direitos humanos e a nossa linha editorial é em relação a isso. Então, eles cobrem uma gama maior de assuntos, de variedade de assuntos. E também temos esses nichos esses veículos com conteúdo mais segmentado, tá? Na internet, né, algo que é inerente da internet ali, tirando as coisas ruins que a gente tem. Mas a gente tem um ambiente em que possibilita muitas parcerias com outras instituições, outros veículos e a colaboração também. Então, produzir conteúdos de forma colaborativa fica muito mais fácil com a internet, né, com essa conexão em rede. Então, não sei se depois vocês pesquisem no Google, Panama Papers, tá? Que foi um escândalo aí, o Wikileaks soltou alguns arquivos sobre isso. Vários veículos de vários países da América Latina, até fora da América Latina, se reuniram, fizeram mesmo parcerias para fazer uma grande investigação sobre isso, né? Então, eles fizeram parcerias com outros veículos, porque um só veículo aqui não ia dar conta de outras coisas que estavam acontecendo em outros países, porque era algo global, né? Então, essas parcerias e essa colaboração com a internet, ela é muito mais facilitada e ela possibilita isso, tá? E a gente vai mostrar aqui.
Outra coisa que a gente consegue perceber nesses meios nativos digitais, ao invés deles fazerem conteúdos mais factuais, né, mais hard news, eles começaram a entender que para eles engajarem a audiência, engajarem o público, né, ter um público que realmente, eu quero investir nesse veículo porque ele traz um conteúdo de qualidade, eles perceberam que eles tinham que produzir conteúdo de impacto e causar algum impacto na sociedade, alguma mudança, e um conteúdo mais investigativo. Claro que nenhum veículo, gente, vai deixar o factual de lado, não tem como isso, né, acontecer. O jornalismo, uma das características dele é a atualidade, a periodicidade ali. Então, a gente sempre vai estar sendo pautado ali pelo factual. Mas a gente pode pegar o factual e transformar ele em algo mais elaborado, com mais profundidade, uma reportagem. Então, vou dar um exemplo. Isso é só um exemplo dentre muitos. Mas quando teve o assassinato da vereadora Marielle Franco, né? Veículos, né? Você vê G1 Notícias, vários veículos assim, noticiando o assassinato dela, certo? A execução da Marielle. Um veículo, que é a Ponte Jornalismo, eles são um veículo local lá de São Paulo, tem uma equipe bem pequena ali, 25 jornalistas, e tem outros colaboradores, né? Que trabalham como voluntários ali. Eles viram aquilo e falaram, nossa, será que compensa a gente publicar uma matéria só para relatar isso? Só para noticiar isso? Sendo que as pessoas vão encontrar essa notícia em qualquer site. Elas não vão pesquisar um site específico para saber sobre essa notícia que acabou de acontecer. Então, o que eles pensaram? Vamos fazer um perfil da Marielle, vamos fazer a trajetória dela, porque ninguém fez isso. Então, eles não apenas noticiaram, como todo mundo estava fazendo, né? E às vezes a gente está na internet e a gente fica com essa sensação que a gente já viu essa notícia várias vezes. Eles pensaram, vamos trazer algo de valor, a gente tem que mostrar quem é essa pessoa, né? Ela é do Rio de Janeiro, nem todo mundo conhece. Então, vamos mostrar a trajetória, noticiar o assassinato, mas também mostrar toda a trajetória dela e o perfil dela, coisa que os veículos que são mais factuais só fariam à tarde ou no outro dia. E aí eles já fizeram um conteúdo que tinha mais qualidade. Então, nesse sentido, por ter uma estrutura pequena, uma equipe menor, eles têm que focar, né, a força deles, a força de trabalho, em algo que tenha relevância na sociedade, não apenas replicar alguma coisa que já está em todos os portais. É algo diferente que a gente tem aqui. Eu vou falar do Tocantins, porque eu sou tocantinense e é o lugar em que eu vivo. Então, eu vejo aqui os veículos daqui. Mas, claro que isso existe, gente, em vários veículos locais de vários estados do país, né? Se não em todos. Que é isso de você apenas replicar releases, porque você tem que ter conteúdo, porque você tem uma equipe pequena e você não consegue dar conta de tudo, de cobrir tudo, é humanamente impossível, mas você fica só no factual, você não, né, os veículos, você não vê uma reportagem mais aprofundada, estou falando no geral, tem veículos que fazem isso aqui do Tocantins, sim, mas no geral, os veículos dos municípios, né, pequenos ali, por falta de estrutura, por ter que sobreviver à fonte de renda das pessoas, né, trabalham mais nessa forma, no factual, tá? E menos em reportagens mais investigativas, porque demanda tempo, demanda equipe, demanda dinheiro, tá bom? Então, tudo isso demanda muita coisa, não é tão simples assim. E aí surge, então, gente, nessas iniciativas, o jornalismo de soluções, o jornalismo de contexto, que são conceitos que estão surgindo agora e que alguns autores já trabalham sobre eles, que são veículos que se propõem a solucionar algum problema na sociedade, né? Ou então a solucionar, ou mostrar que, esse problema que tem aqui na cidade tal, né, aqui em Gurupi, já foi resolvido em outro lugar do mundo. E se a gente pegasse esse exemplo aqui e mostrasse para o cidadão que é possível modificar, né? Então, existem jornalismos aí que estão surgindo que são mais engajados com a mudança da realidade. Não querem apenas noticiar, querem mudar a realidade das pessoas, tá? E aí a gente tem, como eu falei, a gente tem que levar em consideração a questão do jornalismo local, que ele geralmente tem uma estrutura menor, tem uma equipe menor, estrutura que eu falo, estrutura física, tem uma equipe menor, geralmente não tem uma pessoa só para fazer a gestão do veículo, ou só para fazer o marketing do veículo, né, publicidade e tal, divulgar o trabalho do veículo, que é necessário, né, e também não tem, às vezes, nenhum espaço físico, cada um trabalha em home office. Então, é preciso observar essa realidade do jornalismo local, tá bom? Outra coisa que a gente vê, está crescendo muito no Brasil, até em veículos mais tradicionais, o Gazeta do Povo, por exemplo.
uma tendência que a gente vê é a transparência. Os veículos eles estão buscando ser cada vez mais transparentes, tanto em relação às fontes de financiamento deles, então, de onde que está vindo o dinheiro para me financiar, para eu entregar para vocês o jornalismo que eu estou entregando, e tanto em relação à linha editorial adotada pelo veículo. A gente ainda tem esse discurso de o jornalismo é imparcial, o jornalismo tem que ser imparcial. Quando a gente que é do jornalismo e estuda o jornalismo, a gente sabe que isso não existe, né? Então, muitos veículos, vou dar o exemplo do Gazeta do Povo, eles optaram, né, por fazer toda uma linha editorial, fizeram uma série de páginas mostrando o que eles defendem, o que eles acreditam, né? Então, isso acaba sendo muito mais honesto para o leitor que vai ler aquele veículo, né? As matérias daquele veículo, vai falar, eles estão falando dessa forma sobre a reforma da Previdência, porque eles defendem isso, isso e isso, tá na linha editorial deles. Então, por isso que eles estão se posicionando dessa forma, né? Então, isso acaba sendo muito mais honesto. Isso não é nada novo, é algo que já acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Se a gente for falar do ponto de vista político, lá é bem claro os veículos que são democratas e os veículos que são republicanos. E isso não é um problema, né? Na verdade, é algo bem mais honesto do que a gente vê um veículo aqui no nosso país, vários veículos que se dizem imparcial e, na realidade, não são imparciais, tem interesses por trás, né? Sempre tem interesses por trás, seja interesse para o cidadão, ou interesse para governos, enfim, sempre vai ter interesse de alguma coisa, tá? Não tem essa imparcialidade. Então, a gente vê tanto uma tendência de veículos dos meios nativos digitais que querem ser mais transparentes em relação ao que eles defendem, ao que eles acreditam, aos posicionamentos do veículo, né? Quanto às fontes de financiamento. A gente vê isso muito claro nos veículos que são sem fins lucrativos, por causa da natureza deles. Geralmente, sem fins lucrativos, eles recebem financiamento, doações de fundações filantrópicas, né? De editais, enfim. Então, eles têm que prestar contas. Então, geralmente, a gente vê uma parte lá que chama... Tem muitas abas nesses veículos que chama transparência. Eles mostram de onde que eles receberam dinheiro, né? Quais as fontes de financiamento ali, e para onde que foi esse dinheiro, e fazem essa prestação de contas. E muitos outros veículos com fins lucrativos começaram a fazer isso também, a serem mais transparentes em relação à fonte de financiamento deles, porque isso faz com que o público acredite mais em você, você dá uma credibilidade maior para o público, certo? Então, muitos estão optando, está tendo uma tendência aí nos meios nativos digitais dessa transparência em relação às fontes de financiamento e à linha editorial. E aí, antes da gente começar a falar, de fato, de algumas iniciativas que eu peneirei ali, que eu minerei para trazer para vocês, eu queria que vocês pensassem, né, em algumas coisas sobre o que eu trouxe aqui para vocês até agora. A gente sabe que jornalista sabe fazer jornalismo muito bem. A gente sabe fazer, né? A gente sabe dominar as técnicas ali da TV, do rádio, a gente sabe mexer com multiplataformas, né? Se jogar em novos formatos, aí produzir conteúdos, mas e a gente faz isso com muita qualidade, a gente sabe fazer um jornalismo investigativo, mas quando a gente se depara com, né, vou fazer meu veículo, vou empreender, a gente vê que a gente não sabe gestar, a gente não sabe gerir, a gente não aprendeu gestão, a gente vê isso, né, de forma mais introdutória. Os cursos de jornalismo no Brasil estão caminhando com isso ainda, né, é um processo lento, mas a gente vê que tem um esforço dos cursos de jornalismo para colocar o aluno nessa realidade, certo? Mas a gente ainda vê isso, tanto o que eu falei para vocês lá das demissões, que foram demitidos os jornalistas experientes, que só sabiam mesmo ser jornalistas, não sabiam gerir o próprio negócio, tiveram que aprender, quanto os recém-formados que se aventuraram ali pela primeira vez. Então, a gente sabe fazer muito bem nosso trabalho, muitos desses nativos digitais fazem conteúdos de ótima qualidade, mas encontram dificuldade justamente em se manter financeiramente, porque não tiveram essa experiência como gestores, né, fazer gestão do próprio negócio. Então, é algo que a gente ainda, como jornalista, né, como estudante ali, como profissional, a gente ainda está caminhando, certo? E é algo que é no dia a dia também. E isso é importante porque é assim que faz com que o seu veículo se torne mais profissional. Não significa que eu já tenho 30 anos de jornalismo, eu sou muito bom no que eu faço, não significa que você não é profissional e não é bom no que você faz. Mas a parte administrativa é totalmente diferente do conteúdo. Então, às vezes, o conteúdo tem muita boa qualidade, mas o veículo ele não cresce porque ele não está conseguindo lidar ali, a equipe não está conseguindo se dedicar para a parte administrativa e de gestão.
tá? Então, é preciso investir em conteúdo, mas também em marketing, porque você tem que divulgar seu veículo. Você tem que fazer com que mais pessoas conheçam seu veículo. Gestão e tecnologia. Né? O meio nativo digital ele já está na internet. Não dá para ser mais do mesmo. Não dá para ele dar um Ctrl+C, Ctrl+V de um outro lugar, ali, como a Folha de São Paulo, lá no início da internet fazia. Tudo que tinha no impresso dava Ctrl+C, Ctrl+V para o digital. Né? Então, você tem que procurar outras formas ali de trabalhar dentro da internet. Principalmente aí para chamar a atenção dessa nova geração, que já nasceu conectada. Não nasceu igual eu no analógico e depois migrou para o digital, já nasceu no digital. Né? Então, a gente vê vários formatos aí surgindo, como reportagem de 360 graus, de televisão, né? Tem a ABC News lá dos Estados Unidos. Se vocês colocarem no YouTube, vocês vão ver uma série de reportagens 360 graus, em que você pode interagir enquanto o jornalista vai filmando tudo que está acontecendo e falando. Enfim, então, o jornalismo ele também tem que estar atento aos dispositivos tecnológicos. E algo que várias pesquisas mostram, tá? E que eu falei aqui desde o início, é que a diversificação de receita, a diversificação de fontes de financiamento é o caminho para se alcançar a sustentabilidade do seu negócio e também a sua independência editorial. Muitos não querem mais depender da publicidade justamente porque, às vezes, você está amarrado com um anunciante. Então, eu vou anunciar, vou fazer esse anúncio aqui dessa pessoa, né, colocar uma publicidade ali. Aí eu fiquei sabendo de uma denúncia sobre essa empresa, e aí como é que eu vou fazer? Se eu fizer essa denúncia, fizer essa reportagem denunciando, eu perco o meu patrocinador, o meu anunciante. Então, a independência editorial também está ligada aos modelos de financiamento que eu adoto para o meu veículo. Não estou colocando a publicidade como algo do mal, não, tá, gente? Eu só estou falando que muitos veículos não querem depender exclusivamente da publicidade ou não querem utilizar a publicidade. Muitos veículos querem mesmo conseguir, que é o mais difícil, conseguir um público pagante que confie no seu trabalho, que acredite e que fale, eu vou pagar porque eu quero ler esse conteúdo modifica a minha vida, ou esse conteúdo faz sentido para mim, e aí eu acho que é o sonho de todo mundo do jornalismo, é viver só dos seus leitores ali, né? Algo ainda utópico. E a gente tem que também sempre levar em consideração, gente, que a cultura local determina muito as formas de financiamento que vão dar certo, os modelos de negócio que vão dar certo. Então, às vezes, eu mostro, né, a gente vê uma iniciativa de São Paulo, aí uma iniciativa lá de Recife, também uma iniciativa da Argentina, que tem ótimas ideias, conseguiu colocar em prática, mas que aqui no Tocantins ou no município específico, ou em Grupi, não vai dar certo. E isso a gente só vai ver na prática, né? Primeiro tem que ter um estudo para experimentar. Então, como eu falei aqui, vai ser algo mais abrangente, a gente não vai se debruçar sobre os modelos de negócio, ou ver o que dá certo ou o que não dá certo, não. É mais para vocês abrirem um pouco a cabeça sobre o que tem aí, o que as pessoas já colocaram em prática, tá? Então, a cultura local é muito importante. A gente tem uma cultura aqui no Tocantins que é muito ligada à política. Na época de política surgem muitos sites ditos jornalísticos, né? Então, a gente tem uma realidade política muito forte. Então, por isso mesmo que muitos veículos falam muito de política, né? A gente não vê muitos veículos segmentados, igual eu falei, um veículo só de game. A gente tem que ver, vai dar certo? No município que eu estou, tem público? Porque não adianta eu querer fazer um veículo jornalístico, né, com uma equipe ótima aqui, que eu consegui, enfim, começar com um trabalho voluntário, todo mundo tirando do próprio bolso para começar aquele negócio, e não vai ter público, tá? Então, lógico, a internet não tem barreiras. Eu posso ser aqui do Tocantins e ter público de outro estado, mas tudo isso eu tenho que pesar na hora de pensar em algum veículo, tá bom? Então, a cultura do local em que você está é muito importante para o veículo que você quer fazer. E aí eu trouxe só um resumo aqui de um estudo que foi financiado nos Estados Unidos. Tem muitas fundações filantrópicas que financiam trabalhos projetos no mundo inteiro. Tem polêmicas em torno disso, tá? Que a gente não vai entrar aqui. Mas esse aqui foi um estudo de uma consultoria, Sembra Mídia, que eles fizeram, que chama Ponto de Inflexão, em que eles pesquisaram 100 iniciativas digitais de empreendedores, né, de veículos empreendedores da América Latina. 25 do Brasil, 25 veículos da Argentina, 25 da Colômbia e 25 do México. Então, eles fizeram um panorama ali, de acordo também com o faturamento de cada iniciativa, tem uns que estão iniciando, outros que já estão consolidados,
e chegaram a essas principais fontes de receita. Esse material eu vou disponibilizar para vocês também aqui no final, tá? Para vocês darem uma olhada. Tem um link, depois eu tenho que colocar o link do estudo para vocês acessarem também. Mas a gente vê algumas coisas aqui, né? A gente tem a publicidade nativa, tem serviço de consultoria, que é algo que também está crescendo muito no jornalismo. Então, tem uma jornalista de Brasília, que ela era recém-formada, ela chegou a trabalhar no Correio Brasiliense, se eu não me engano, alguns veículos, e ela lançou o Jornalista 3.0, que é um curso em que ela ensina jornalistas a empreenderem no jornalismo. Então, ela achou um nicho ali, né? Ela não produz reportagem, ela não é repórter, mas ela conseguiu fazer o seu próprio negócio, ensinando outros jornalistas a inovarem ali, a lançarem meios nativos digitais, tá? E aí ela presta, então, consultoria. Serviços de treinamentos e cursos, muitos veículos também estão fazendo isso, então oferecendo cursos, palestras, workshops, tá? Isso também é uma importante fonte de renda para alguns veículos. Crowdfunding, doações, que é o financiamento coletivo, né? É quando eu, leitor daquele veículo, me sinto motivada a contribuir com alguma quantia para o veículo, querendo alguma recompensa em troca que o veículo dá. Então, por exemplo, a cada R$30 que você doa, você vai receber um workshop online, né? Então, são formas aí de recompensar os leitores, ou não, só pelo simples fato de ver aquele projeto funcionando. Existem várias pesquisas também do ponto de vista psicológico aí e da administração para entender por que as pessoas, né, se motivam a participar de financiamentos coletivos, que é o que a gente chama de famosa vaquinha, né? O Google AdSense, os anúncios governamentais, né? Então, os banners governamentais, a realização de eventos. Existem veículos que fazem eventos anuais para angariar fundos para poderem continuar com seus trabalhos, né? Venda de produtos. Muitos veículos pequenos, gente, estão nascendo agora, estão fazendo essas reportagens mais investigativas, mais aprofundadas, e também reportagens focadas no jornalismo de dados, e estão vendendo as reportagens para grandes empresas. A Globo compra as reportagens, Folha de São Paulo compra, né? Porque eles não têm equipe ou não querem, né? Estão com muita demanda ali e não tem tempo de produzir aquele conteúdo. Então, eles compram o conteúdo desses veículos menores, certo? A mídia programática, a assinatura, né, que é a assinatura ali que a gente fazia nas revistas, tem também, né, o famoso paywall. Então, você vai na Folha de São Paulo, você tem direito a ler 10 reportagens gratuitas no mês. Se você não lê a reportagem gratuita, ou se você já leu as 10, aí você não consegue mais acessar, só se você fizer assinatura, né? Então, a gente ainda tem esse modelo de assinatura, que é bem importante também, e algum patrocínio que o veículo receba. E quando eu falei da diversificação de receita, né, analisando 100 iniciativas jornalísticas, eles chegaram a esse resultado aqui, que 66% dos veículos entrevistados, pesquisados, tinham 3 ou mais formas de financiamento, né? E apenas 8% tinha só uma fonte de financiamento, e 13%, ou eles não conseguiram a informação, não conseguiram a informação ali de quanto que o veículo demanda ou gasta, ou de onde que vem, ou porque o veículo ainda está iniciando. Então, geralmente, alguns veículos que estão iniciando, quando eles não têm um suporte financeiro de uma fundação ou de algum investidor, eles iniciam com o próprio investimento do próprio bolso. Então, a Ponte de Jornalismo que eu falei para vocês lá atrás, que fez uma reportagem sobre a Marielle, eles começaram assim, cada um tinha seu emprego, e a Ponte de Jornalismo era como se fosse o bico, fosse o extra, né? Fosse um trabalho voluntário. Então, eles começaram como voluntários lá em 2014, e aí agora que eles começaram a ter ali uma sustentabilidade financeira, certo? Então, muitos começam como voluntários, trabalhando em outro lugar e fazendo o jornalismo que eles acreditam que seja o jornalismo mais correto, enfim, com mais qualidade, e aí trabalhando em outro lugar. Aí agora eles já conseguiram ter 2 jornalistas, 2 repórteres, um editor específicos para trabalhar na Ponte. No início todos eram voluntários, certo? E aí, gente, vamos começar a falar, né, dos meios nativos aqui. Quais são as possibilidades? O que já tem aí de veículo jornalístico que está tentando inovar e permanecer existindo, tá bom? Então, quais são as alternativas? Marina,
Tá me ouvindo? Sim, Não, você pediu para te avisar, nós já estamos com 55 minutos, tá bom? tá. Eu tô vendo aqui qualquer coisa, eu vou deixar a parte prática bem para o finalzinho, e aí a gente continua aqui. Então, eu ia te fazer uma sugestão. Ao invés da gente fazer a parte prática, depois que você terminar, a gente partir para as perguntas, porque nós temos muitas perguntas aqui no chat e eu acho que dá uma boa discussão. Se Não, você tá ótimo, concordar, é uma então. sugestão. Sim, Tá bom? tá, Então, deixa você terminar, ok? tá certo. Bom, gente, então eu vou mostrar aqui algumas alternativas, tá? Como eu falei, eu vou disponibilizar para vocês depois esse conteúdo aqui, e eu coloquei onde tem esses sublinhados aqui, ou nas imagens, às vezes, quando aparece a mãozinha, um link que leva vocês para a página do veículo ou para alguma informação interessante sobre eles. Lembrando que alguns veículos aqui, na minha dissertação, com uma ponte de jornalismo, eu consegui entrevistar eles pessoalmente, então eu consegui mais informações. Outros veículos, eu só consegui as informações que tinha disponíveis no site. Então, como eu falei, muitos veículos são bem transparentes em relação à fonte de financiamento, e fazem essa prestação de contas, e outros não. Outros nem têm direito, tá? A gente tem que fuçar na internet para encontrar a forma como eles se sustentam. Então, aqui fiz uma análise ali rápida não. Né? Tem muito tempo que eu já estou pesquisando, muitos anos que eu estou pesquisando sobre esse tema. Então, fiz uma análise e trouxe alguns outros que surgiram mais recentemente para vocês. Esse aqui, lembrando, gente, eu não vou falar, o nosso foco não é sobre o que eles falam, né, o conteúdo deles, enfim, o posicionamento, linha editorial, mas sim a forma de organização e também o modelo de negócio. Os jornalistas livres é um desses exemplos que não tem muita transparência em relação ao financiamento. Os jornalistas livres, o que eu achei aqui de crowdfunding, gente, é o financiamento coletivo. Então, a gente tem várias plataformas no Brasil de financiamento coletivo, Catarse, Benfeitoria, o Apoia-se. Apoia-se, você pode apoiar algum projeto a partir de R$1. Então, existem várias plataformas e alguns sites jornalísticos preferem não utilizar essas plataformas, porque você tem que pagar uma porcentagem, né, a cada financiamento coletivo, e fazem uma plataforma de financiamento coletivo no próprio site. Então, tem alguns casos assim. Os jornalistas livres, se eu não me engano, eles surgiram na época do impeachment da Dilma. Eles são bem focados mais na política. Então, eles fizeram esse financiamento coletivo, tudo ou nada. A gente tem vários tipos de financiamento coletivo, né? A gente tem o tudo ou nada, que tem uma data específica que acaba. Então, você coloca lá, em 3 meses, termina o prazo. Se você não alcançar a meta, o dinheiro volta para os doadores. Se você alcançar a meta e você fica com dinheiro, paga uma porcentagem para o Catarse, ou para a plataforma, no caso aqui é da Catarse, uma porcentagem você já tem que pensar que ela vai para as recompensas, né? Então, aqui no Brasil, a gente utiliza o financiamento coletivo baseado em doações, que é aquele em que a pessoa só doa sem esperar nada em troca, nada físico ou simbólico, e tem o financiamento coletivo em que você recebe uma recompensa. Então, depois eu quero saber de vocês se alguém já participou de algum financiamento coletivo. Ou para ajudar no livro, alguém lançar um livro, alguém lançar um CD, enfim, existem várias plataformas. Aí você ajuda, por exemplo, com R$5, R$10, e cada ajuda que você dá, você tem uma recompensa em troca. Então, eu ajudei com R$5, os jornalistas livres vai colocar meu nome no site como um dos apoiadores do site, né? Eu colaborei com R$40, jornalistas livres vai mandar um livro sobre jornalismo investigativo. Enfim, tem as recompensas que são delimitadas de acordo com cada veículo que está fazendo o projeto, tá? No caso aqui era tudo ou nada, eles conseguiram ultrapassar a meta deles, que era de R$100.000, e eles conseguiram, né, esse valor aqui que vocês estão vendo, e foram apoiados por 1.292 pessoas. O que é interessante, eles fizeram isso aqui para lançar o veículo. Geralmente, financiamento coletivo, tudo ou nada, flexível, é para algum projeto específico. Então, é um veículo que quer fazer um projeto específico. A gente vai dar bolsas de estudos para jornalistas de R$6.000 cada, a gente precisa que vocês nos ajudem com esse dinheiro para a gente poder repassar para os jornalistas e eles fazerem reportagens sobre falta de moradia, por exemplo, ou problemas de acessibilidade nas cidades, enfim. Então, geralmente, ou você utiliza para projetos, mas aqui no caso, jornalistas livres
né, eles descrevem lá na página, eles queriam esse valor para lançar mesmo jornalistas livres, o site, comprar os primeiros equipamentos, pagar os primeiros aluguéis nos lugares que eles iam ficar, né, a redação, enfim. Então, esse aqui foi algo que eles utilizaram também. O financiamento coletivo, gente, não, das iniciativas que eu pesquisei, não tem nenhuma iniciativa que consegue sobreviver apenas ou de maior parte do financiamento coletivo, tá? Ainda é algo que está caminhando aí para poder engajar as pessoas a pagarem por aquele conteúdo ou a colaborarem mensalmente com aquilo, assim como as assinaturas. O Aos Fatos, gente, é uma plataforma de checagem de fatos. É um outro nicho que cresceu muito com as eleições e com o surgimento das fake news nas redes sociais, né, na política ali. Então, tem uma sociedade internacional de checagem de fatos. O Aos Fatos tem credencial aí nessa sociedade, aí, nessa instituição, a agência Lupa, vários projetos aqui no Brasil de checagem de fatos também estão com esse selinho de verificação da Sociedade Internacional de Fact-Checking, né? E aí, o Aos Fatos, eles fizeram lá no início, eles surgiram em 2017, tá? E eles fizeram no início um financiamento coletivo, era flexível. O flexível, você coloca uma meta, se você não atingir a meta, você fica com o que você conseguiu arrecadar, mas aí a porcentagem que você paga para a plataforma é bem maior, tá? Então, até na hora de fazer o financiamento coletivo, você tem que ver muito bem qual é o seu objetivo principal. E aí, Aos Fatos, eles queriam fazer esse financiamento coletivo para um projeto específico, tá? Não era para o veículo, não era para a manutenção do veículo, era para um projeto específico. O Aos Fatos, eu trouxe aqui como financiamento coletivo, mas ele tem outras fontes de financiamento. Em 2017, eles soltaram um relatório falando que eles ainda não conseguiam, né, não conseguiam ter uma sustentabilidade financeira, ainda estavam procurando isso. E agora, em 2020, 3 anos depois, eles já estão com vários braços, né, aí, de fontes de recursos. Eles têm o Aos Fatos Mais, certo? Vou clicar, não sei se vai aparecer aqui para vocês. Em que também, tá vendo? Eles têm como se fosse você pode doar uma única vez algum desses valores, ou um que você queira, anualmente, mensalmente, certo? E aí, eu não sei se eles dão recompensa. Aqui, ó, eles estão falando, eles estão faturando por esse modelo aqui, né? Esse método, que eles estão com 1.290 por mês de 50 apoiadores. Então, como eu falei, eles estão no próprio site, não estão no Catarse ou em outra plataforma externa. Mas aqui eles também, né, estão focados aí em tentar conseguir mais apoio financeiro dos próprios leitores, certo? E pelo que eu vi aqui, eles não oferecem recompensa, é mesmo doações. Eles querem doações ali para continuar com o projeto. E temos o Aos Fatos Lab. O Aos Fatos Lab é um braço também do Aos Fatos em que eles vendem conteúdo, tá? Eles prestam serviço. Então, às vezes, eles fazem algum conteúdo de pesquisa, de jornalismo de dados. Como eles são de checagem de fatos, eles têm muita ligação com a tecnologia. Então, eles têm vários projetos que incluem jornalismo de dados, tecnologia, inteligência artificial. Eles fizeram um projeto em parceria com o Twitter. Então, o Twitter entra com a parte financeira, né? Vários projetos deles, eles conseguem esses apoios financeiros. E aí, eles fizeram um robô que chama Fátima, que era justamente para checar quais informações eram fake news, quais eram verdadeiras. Depois vocês podem ir no site deles também, que vocês conseguem encontrar lá o robô Fátima. E aí o Aos Fatos Lab é justamente essa parte, esse braço que eles encontraram para eles conseguirem recursos de outras formas, né? Então, eles vendem, eles prestam esses serviços para instituições, para organizações não governamentais, para empresas. Então, eles fazem realmente um trabalho investigativo. Então, não só jornalístico, né? Eles produzem matérias ali de checagem de fatos no campo da política, né? Então, sempre que tem eleições, eles sempre fazem checagem de declarações de políticos aí, e também produzem conteúdos científicos, né? De pesquisa. Então, o jornalismo de dados tem a mesma lógica de uma pesquisa científica, né? De verificação, de apuração, enfim. E aí, eles também fazem relatórios, tá? Então, a gente precisa de um relatório mostrando a realidade da segurança pública no Brasil, ou a realidade
algo que também estava na mídia esses dias, dos assassinatos de políticos na época de campanha. Então, eles fazem todo um trabalho de mineração de dados, de pesquisa, de investigação, fazem um relatório e vendem esse relatório, tá? Para a entidade que encomendou, que nem mandou aquilo. Então, o Ausfato Lab é uma prestação de serviços, que a gente vai ver mais na frente também. A gente tem esse aqui também, gente, que é o Asmina, tá? O Asmina, uma das jornalistas que está à frente, ela é de Brasília, é a Nana Queiroz. Ela tem 2 livros, eu acho, livros-reportagem. Um é sobre presos que menstruam, em que ela fez um livro-reportagem sobre as mulheres que estão encarceradas no Brasil. E o outro, quando eu lembrar, eu falo para vocês. Mas, enfim, tem 2 livros-reportagens aí que ela fez e ela está à frente do Asmina. Eu lembro que quando eu comecei a acompanhar o trabalho do Asmina, elas não tinham nenhuma fonte de recursos ainda, tá? Então, agora elas já estão com vários também. Elas ofereciam palestras, workshops, e tinham também um financiamento coletivo, que é o que elas continuam tendo até hoje. Tem um financiamento coletivo, eu falei do tudo ou nada, do flexível, e tem um financiamento coletivo recorrente, tá? O financiamento recorrente, que é o que elas fazem aqui, ó, elas estão recebendo R$ 8.298 por mês, atualmente. Então, o financiamento recorrente, todo mês, desconta da minha conta, eu posso sair a qualquer momento. É como se fosse uma assinatura, só que eu recebo recompensas. Então, por exemplo, se elas querem chegar aqui a R$ 10.000 por mês. Se elas conseguirem chegar a R$ 10.000 por mês, elas dão uma recompensa coletiva para todo mundo que está ajudando, de acordo com o valor que você contribui. Então, se você contribuiu com R$ 10, a sua recompensa vai ser o seu nome ficar eternizado ali no site com um dos apoiadores. Se você ajudar com R$ 50, você vai receber um workshop online sobre algum conteúdo, né, que você vai poder oferecer na universidade, enfim, aí fica a cargo deles. E eles fizeram um aplicativo também em parceria, que é o Penhas, que é um aplicativo de geolocalização para ajudar mulheres a identificarem locais que têm mais pontos de violência, enfim. E aqui eles colocam as frentes de atuação deles, né? Então, além do financiamento coletivo que eles têm ali, eles estão sempre com projetos de tecnologia, junto com outras instituições, tá? Que são instituições que contribuem financeiramente para esses projetos específicos. Elas também oferecem palestras, então isso é uma outra, né, uma prestação de serviço também, assim como eu falei do Ausfato Lab. Então, elas fazem palestras, workshops, oficinas, para quem quiser contratar sobre o assunto em que elas se especializam, né? O assunto que elas falam é sobre mulheres. Então, é um jornalismo mais engajado, um jornalismo feminista que defende o direito das mulheres em várias frentes, tá? E combate a violência. O Ausfato Lab, como eu falei, é fact-checking, né? Então ele é segmentado. Os Jornalistas Livres, ele é um jornalismo mais político partidário ali. Elas também fazem campanhas. Algumas hashtags do Twitter, tanto a Asmina como a organização Think Yoga, eles fizeram hashtags no Twitter que geraram várias campanhas de enfrentamento ou de reflexão da sociedade sobre assédios que as mulheres passam todos os dias. Então, teve o meu primeiro assédio, em que várias mulheres falaram no Twitter como ocorreu o primeiro assédio que elas tiveram, chega de fio-fio, enfim, várias mobilizações e campanhas que elas estão à frente. E consultoria. Então, elas também têm esse outro modelo de negócio aí, de prestação de serviços, em que elas fazem consultoria, tanto para instituições, tanto para governo, empresas, tá? Então, é uma outra forma também delas continuarem existindo. E elas têm uma parte lá no site em que elas mostram a transparência também, de onde que elas receberam, com que elas gastaram. Eu vou só mostrar aqui que o Penhas, eles estão em outra plataforma de financiamento coletivo, tá? E que eles também, mensalmente, elas recebem um dinheiro para continuar com esse aplicativo. Então, é um aplicativo para criar redes de proteção, acionar a polícia, serviço de acolhimento. Então, é focado no combate da violência contra a mulher. A gente tem o Alma Preta Jornalismo. Então, é um jornalismo também mais engajado, né, voltado ao combate do racismo. É formado por jornalistas negros.
E eles têm uma parte lá no site, eu até coloquei aqui como link, que eles mostram quem financiam e por quem que eles são financiados. E eles têm também um financiamento recorrente, né? Que tem o valor que eles recebem mensalmente. A próxima meta deles é R$20 mil. E aí é tudo muito transparente. Eles falam o que eles pretendem fazer com esses 20 mil. Todo financiamento coletivo é assim. Você encontra todas as informações lá. Lógico que você, como colaborador ali, né, que está apoiando financeiramente, tem todo o direito de cobrar que aquilo seja posto em prática. Então, é um grande... é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que você consegue esse apoio, você tem que ser muito mais responsável, porque você tem que mostrar para aquele seu leitor que ele tem que dar razão para ele continuar te apoiando, mostrar que realmente você está preocupado com o conteúdo que você está entregando, né? Que você quer cumprir as coisas que você está prometendo. Então, essa relação aí de confiança entre o leitor e o veículo, tá? Por meio do financiamento coletivo. Então, claro, tem vários casos, gente, de projetos aí que não eram sérios, que pegaram o dinheiro das pessoas que doaram, não deram recompensas em troca, tá? Não fiquei sabendo de nenhum caso do jornalismo, mas de casos menores, assim, de pessoa que queria lançar livro ou precisava fazer uma viagem, e aí pegou o dinheiro e sumiu. Isso, no jornalismo, é muito mais difícil de acontecer, porque geralmente são veículos que já têm um certo tempo de trabalho, tá? Então, eles têm um canal no YouTube, tem um podcast Papo Preto, falando já dos formatos com que eles trabalham, né? Além do site. Eles têm uma newsletter. Newsletter também, eu vou mostrar aqui para vocês, é uma forma bem legal de fonte de renda ali para o veículo, mas a newsletter deles é gratuita, é mais para engajar as pessoas, né? Então, a newsletter são pequenos conteúdos que você recebe ali com resumo, geralmente, da semana, no seu e-mail. Então, você assina gratuitamente a newsletter, tem vários veículos que oferecem isso, até Folha de São Paulo, esses maiores, e aí você assina e recebe toda semana, né, um e-mail com os principais tópicos, com as notícias principais ali que foram publicadas nesse veículo, tá bom? É algo muito importante também para engajar e para conseguir mais pessoas, mais audiência. Eles trabalham também por meio de parcerias, tanto com instituições públicas, instituições privadas, para produzir conteúdo. Eu vou só clicar aqui para vocês terem uma noção. E eles prestam serviço. Então, eles prestam serviço em assessoria de imprensa. Então, quem quiser contratar, vai ter um evento sobre os quilombolas aqui no Tocantins. Estou dando um exemplo. E aí, eles querem que o Mídia Negra faça uma assessoria de imprensa, ou seja, toda a parte do audiovisual, de contato com a imprensa, de cobertura, de fotografia, tudo, a Mídia Negra faz e cobra um determinado valor. Então, ela também trabalha com essa questão de prestação de serviços jornalísticos, né? A parte de design também, eles oferecem, não só de assessoria de imprensa, então tudo que se relaciona ao design, eles oferecem esses serviços, e programação também. Tudo que for relacionado à construção de aplicativo e o que permeia ali a programação de computadores ali, eles também oferecem esse serviço. E aqui, gente, são os parceiros, né? Por isso que eu falei para vocês que a parceria e a colaboração está muito presente nos meios nativos digitais. Então, eles têm vários, até a Ponte de Jornalismo está aqui, Periferia em Movimento, né, Uniafro, Yahoo Notícias, que acho que publicam, né, divulgam os conteúdos deles aqui da Alma Preta. Então, eles têm vários parceiros, tanto para produzir seu conteúdo, quanto para divulgar o seu conteúdo. Professora Marina, nós estamos com 1h15, tá? Tá bom. E temos 10 perguntas. Tá, eu vou adiantar e a gente vai partir para as perguntas, então. A agência pública, gente. Obrigada, professora. A agência pública é uma agência de jornalismo investigativo. Eles também têm uma transparência lá, tá? Aqui eles colocaram um gráfico mostrando os principais financiamentos. Então, eles têm financiamento de fundações filantrópicas internacionais e nacionais. Também recebem patrocínio para projetos específicos, para eventos, e também alguns editais. Geralmente, fundações internacionais, essas fundações filantrópicas, como o Open Society, a Fundação Ford também, eles fazem editais, e aí você concorre a esses editais, e aí você tem que cumprir uma série de coisas ali, né,
produzir conteúdo relacionado à temática, enfim, e aí você recebe esse aporte financeiro. Então, eles têm esses principais financiamentos: financiamento institucional, doações de pessoas físicas, né? Patrocínio e também financiamento por projetos específicos. E eles fizeram 3 financiamentos coletivos para conferir bolsas para outros jornalistas. Então, eles fizeram financiamento para conseguir dinheiro, para dar bolsas para outros jornalistas do país, para produzirem matérias com uma temática específica, certo? Esse aqui também é bem interessante. Cientista que virou mãe foram 2 doutorandas, que elas ficaram, né, engravidaram na época do doutorado, e aí não encontravam na internet nada na mídia, assim, nenhum veículo específico que falasse sobre a maternidade de uma forma real. E aí elas decidiram fazer um veículo que falasse sobre isso. E aqui eu tirei um print do site. Elas tinham outras formas de financiamento há 2 anos atrás, agora elas já mudaram, mas elas têm as assinaturas mensais, tá? De 35 a 250 por mês, e aí você recebe algumas recompensas, como ter acesso ao conteúdo 3 dias antes do que vai sair no site, né? O site é tudo gratuito, para quem quiser ver. Mas aí, se você assinar, você recebe conteúdo exclusivo antes. Você pode comprar as revistas digitais, que elas têm revistas digitais. Elas também têm uma loja com materiais gráficos, com artes, tá? Relacionada ao mundo da maternidade, da ciência. Você também pode doar o valor que você quiser, só uma vez também. E também prestação de serviços, né? Levar elas para roda de conversa, palestra, seminário, workshop. Elas também oferecem esse tipo de serviço. E aqui, gente, é o syndication, chamado syndication lá no inglês, que é a venda de conteúdo, que eu falei para vocês. Veículos pequenos que são segmentados e que fazem jornalismo mais investigativo, jornalismo de dados, conseguem vender esses conteúdos para os veículos maiores que não têm condição ali de cobrir tudo, né? Então, a agência Lupe aos Fatos consegue suprir essa questão política e da política de checar os fatos, checar as declarações falsas, verdadeiras, inconsistentes, enfim. A agência Lupe é muito legal porque eles têm uma parte em que eles descrevem todas as fontes de financiamento deles, tá? Coloquei até o link aqui, se eu não me engano, aqui, vocês conseguem acessar. Eles têm a opção de, quando eles vendem esses conteúdos, eles têm uma mensalidade fixa, se quem está contratando o serviço deles quiser sempre algum conteúdo ali, ou eles vendem colunas ali individualmente. Então, eles vendem esses textos, essas reportagens, essas checagens de fatos de forma individual. Eles têm o apoio da editora Alvinegra, que é a mesma editora da revista Piauí. Então, a lupa, né, até o mascotezinho parece com o pinguinzinho da revista Piauí, eles estão no mesmo site. Quando você entra, você vê a revista Piauí em cima e a lupa embaixo. Então, eles recebem um aporte financeiro da editora, tá? Que não, de acordo com eles, não tem influência nenhuma na linha editorial da lupa. E aí, em contrapartida, a lupa, né, traz o seu público para o site da revista Piauí. Então, é essa parceria aí entre as duas, né? Parceria financeira. Eles têm projetos com grandes plataformas como o Facebook, né? O projeto chamado Loop, Fake News. Então, com grandes plataformas de tecnologia, Google, Twitter, em que eles recebem um aporte financeiro para produzir ou um aplicativo, ou uma plataforma, ou fazer algum curso sobre checagem de fatos, enfim. Eles também oferecem oficinas e eventos, tá? Em instituições, universidades, enfim, também tem o preço de cada coisa ali que eles cobram. A parceria Fake News, que foi com o Facebook. A capacitação Fact Check Lab, então eles tiveram ali o apoio também de uma plataforma de ensino e eles fizeram essa capacitação. O Lupa Educação, que é justamente a parte ali, o braço da Lupa, para oferecer oficinas, palestras, workshops que tenham a ver com checagem de fatos. E o projeto Loop, que é com o Facebook, se eu não me engano. E que eles fizeram, com o projeto Loop, eles fizeram um boot de checagem em parceria com o Facebook, tá? Então, aí eles recebem por projeto. A escola é Nós, é um laboratório de jornalismo sem fins lucrativos, tá? Então, eles têm um financiamento recorrente, porque eles
né, recebem mensalmente. Eles têm um projeto que chama Escola de Jornalismo, eles dão aula para jovens da periferia, lá de São Paulo. Eles têm uma agência É Nós, em que esses jovens que aprendem jornalismo, eles colocam em prática ali na agência É Nós e vendem conteúdos, né? E também tem vários colaboradores, sites grandes portais, que divulgam e compartilham esse conteúdo da agência. Eles também oferecem formações para jornalistas, certo? Então, eles também ganham dinheiro com isso. Tem umas oficinas na redação aberta, então eles também oferecem oficinas, tudo relacionado ao jornalismo. Também tem fonte por meio de parcerias e editais de fundações, certo? E também recebem doações. Então, eles produzem muitos conteúdos a partir desses alunos ali da Escola de Jornalismo, e agora eles estão com essa redação aberta, em que eles fazem uma residência. Então, alguns ex-alunos da escola são residentes hoje para dar aulas aí para os jornalistas, né? Dar treinamento aí para jornalistas já formados, sobre alguns temas específicos dentro do jornalismo, direitos humanos, a violência contra a mulher, enfim. E aí, eu vou falar só de mais dois, e a gente parte para as perguntas, tá, Ale? Como eu vou mandar para vocês, depois vocês dão uma olhada, tem muito mais iniciativas aqui. O Volt Data Lab, que eu falei para vocês lá no início dos Passaralhos, eles têm um projeto muito interessante, que é o Atlas da Notícia. Eles estão com essa ideia bem... como é que eu vou falar? Bem interessante. Vou falar interessante de novo, mas não era isso que eu queria falar. De fazer um atlas, eles fizeram um geoprocessamento ali, geolocalização, mostrando onde está localizado o jornalismo local e regional. Para eles verem quais são os vazios midiáticos aqui no Brasil, onde que não tem nenhum veículo jornalístico, né? Então, eles fizeram, e isso passa muito pela pesquisa científica, né? Todas as etapas da pesquisa científica, eles têm que fazer para construir esse Atlas da Notícia. É um estudo muito grande que eles estão fazendo. Eles são, então, uma agência de pesquisa, tá? Eles fazem análises, estudos orientados por dados, e eles focaram no setor de mídia e comunicação. Então, eles decidiram focar nesse nicho da mídia, da tecnologia. Da tecnologia, gente, também tinha tecnologia ali no meio. O conteúdo deles é aberto. Eles vendem, quando alguém contrata o serviço deles, né? Eles têm um valor específico que eles vendem, aquele conteúdo, mas eles também deixam aquelas pesquisas que eles produzem, por exemplo, o Atlas da Notícia, que é em parceria com centros de estudo de jornalismo, eles deixam claro lá no site que é open source, né? É tudo de livre uso, mas eles também pedem para você pagar quando e se puder. Então, Marina, se eu acho interessante ajudar eles ali com 10, 15 reais, eu posso ajudar, né? Porque eles deixam bem claro, todo conteúdo de qualidade exige que tenha dinheiro, que tenha recurso. Não existe ninguém no mundo que faz um conteúdo de qualidade e consiga sobreviver dando isso de graça, oferecendo de graça, né? Só que eles deixam isso aberto para quem quiser utilizar, só utilizar a fonte, né, de onde tirou, mas convida as pessoas a ajudarem, né? Eles têm um podcast, Caixa Preta, que eles falam sobre mídia e tecnologia. Também fazem newsletter, sempre atualizando as pessoas ali semanalmente com o que eles estão produzindo. E eles também oferecem, em parceria com uma instituição de ensino, cursos de introdução de jornalismo de dados, tá? Então, são algumas das formas aí que eles conseguem se sustentar financeiramente, né? Principalmente quando alguém compra algum relatório científico deles. Então, eles são uma agência de dados, tá? E, por fim, gente, eu vou falar só da cooperativa, tá? Então, o Desacato é lá do Sul, Florianópolis. Eles são uma cooperativa comunicacional sul, e aí eles têm esse portal Desacato. O foco deles é uma comunicação popular, na produção audiovisual, e eles têm parcerias editoriais de conteúdo, e também tem o Leitor Amigo, que é uma forma de assinatura, né? Em que você recebe recompensas por estar colaborando com algum valor. Então, eles funcionam na forma de cooperativa, em que o lucro é dividido, né? Eles têm um conselho, que elegem ali um presidente, enfim, mas que todos têm o mesmo poder de voto, tá? Não tem aquela estrutura hierarquizada de que esse manda, que é o mesmo caso do Tempo Argentino.
e eu tive o prazer de conhecer o presidente do Tempo Argentino, que fez questão de falar que ele só é presidente no papel, porque lá no jornal eles têm o mesmo poder de voto, né? Todo mundo tem o mesmo poder de voto, independente do cargo que ocupa. Eles são uma cooperativa, eles criaram a cooperativa por mais tempo, criado em 2016, porque o jornal Tempo Argentino entrou em falência e o dono simplesmente, né, abandonou. Então, depois de idas e vindas ali de tentar resolver o que eles iam fazer, de ocupar o jornal e não saírem de lá, sofreram vários atentados, os 125 jornalistas que tinham nesse jornal, né, 100, por volta de 100, optaram por criar uma cooperativa. Então, eles se tornaram donos do próprio jornal em que eles trabalhavam, né? Então, eles falam que eles se autogestionam, é uma autogestão, desculpa. Então, os Professora Marina? fazem uma gestão. Sim. Vou levantar a plaquinha de novo. Sim, aí agora a gente vai para as perguntas. Tá, gente? Eu tinha muito mais para mostrar aqui, porque realmente eu trouxe muitas iniciativas, mas o nosso minicurso é de 2 horas e aí a gente vai para as perguntas agora. Pode ir. Ok. Professora, eu amei o tema. Fantástico. E, para quem não sabe, esse foi o tema, né, Marina? Você me corrija se eu estiver enganada. O tema da sua dissertação de mestrado, né? Foi pesquisar sobre as novas formas de financiamento, não é isso? Do jornalismo? Isso. Eu ia pesquisar o Aos Fatos e também ia pesquisar a ponte jornalismo, né? Porque o Aos Fatos, eles são com fins lucrativos e a ponte é sem fins lucrativos. E eu ia analisar os dois. No frigir dos ovos ali não deu certo, né? A gente sabe, vida de pesquisador aí sempre acontece alguma coisa. Não deu certo continuar com Aos Fatos, por falta de agenda mesmo da diretora, ela que é a Tainá Lon. E aí eu continuei só com a ponte de jornalismo. Ok. Eu queria destacar aqui, gente, que a gente nós estamos tendo uma participação muito boa. Nós estamos com 92 pessoas online agora. E temos pessoas, assim, das mais diversas áreas. Olha, tem alunos da engenharia, da medicina, edificações do IF, deve ser, né? Direito, odonto, administração, enfermagem, da pedagogia. Então, muito da participação de vocês, viu, gente? Os nossos alunos estão todos online também. Muito obrigada. Senti uma interação forte aí. Obrigada pela participação do professor Roveroni. Tem até uma pergunta dele aqui. Professor Paulo Buquerque também, prestigiando o nosso evento. Fiquei muito feliz, viu, gente? Obrigada mesmo. Olha, nós temos muitas perguntas e o tempo agora ficou mais curto, né? Então, eu vou escolher algumas, tá, Marina? Tá, eu falo demais, gente. Quem é meu aluno sabe. Então, gente, olha só. Tem uma pergunta aqui do professor Clifton, do curso de jornalismo também. Ele diz assim, aqui na região norte do Brasil, essas novas formas de financiamento seriam possíveis? Ou a questão cultural ainda influencia muito? O que você acha, Marina? Pois é, Clifton, essa é a grande pergunta aí que a gente ainda não tem resposta. Como eu falei, né? Na verdade, eu ia falar mais para frente, mas não dá tempo, ultrapassei o tempo. Uma das coisas, né, que a gente tem que ter consciência sobre isso, né, sobre esses meios, alguns dos meios que eu mostrei aqui, é que, primeiro, muitos começaram, né, de forma voluntária ali, com poucos recursos, e foram vendo na prática o que dava certo. Segundo, essa questão cultural influencia muito, né? Porque, primeiro, fonte de jornalismo, que foi o que eu estudei, eles estão em São Paulo. Eles são de jornalismo local, mas eles estão numa grande metrópole, que tem uma dinâmica totalmente diferente da nossa, que aqui todo mundo conhece todo mundo. Abre um veículo, todos os jornalistas do estado já sabem de quem que é o veículo, né? Primeiro que a gente pesquisa tudo. Mas aqui todo mundo conhece todo mundo sabe de quem que é o veículo, todo mundo sabe quem que financia, quem que não financia, né? E a gente tem essa cultura bem focada na política, de que quando você abre um veículo, a pessoa já vai te perguntar, mas e aí? É relacionado com qual político? Quem que tá financiando? Então, acho que a primeira pergunta que surge, né, que surgiria se alguém começasse uma iniciativa assim, seria essa. Quem está por trás? Mesmo que isso não tivesse, né? Alguém por trás. Mas uma coisa que as pesquisas mostram é que a maioria desses veículos ainda não conseguiram uma sustentabilidade financeira
porque eles ainda, eles ainda não encontraram os modelos de negócio que deixam eles totalmente independentes financeiramente. Então, muitos deles, como Fonte de Jornalismo, Aos Fatos, outros aqui que eu citei, a agência pública, dependem de financiamento de fundações filantrópicas internacionais e nacionais, né? Então, para conseguir ali a maior parte das suas fontes de recursos e continuar funcionando. Porque a parte administrativa, a parte de pessoal, demanda muito dinheiro, né? A parte física depende muito, se você tem um local físico ou se você trabalha no coworking, em que você só se faz reuniões de pauta, vez ou outra ali. Mas, enfim, aqui no Tocantins, é igual eu falei, eu tenho muita vontade, eu tenho muitos projetos no papel que ainda não coloquei em prática. Eu acho que é muito possível a gente fazer um jornalismo mais segmentado, até jornalismo político, e que pense em outras formas de financiamento, tá? Não estou falando que assim, então a gente vai deixar de colocar banner, anúncio, não, mas começar a migrar para outras formas. Eu acho que quem já tem um veículo aí, já pode começar a tentar algumas formas, assim. Eu vou dar um exemplo de uma ideia que surgiu em uma das minhas aulas de 4 alunas, né? Que eu propus para elas pensarem em um veículo que elas lançariam aqui. E elas pensaram num veículo focado no mundo veterinário ali, focado mais nos animais de estimação, que é algo que, pelo menos aqui em Palmas, está crescendo muito. Então, seria focado nisso, né? Elas pensaram em fazer parcerias com vários veterinários para produzir conteúdos, para falar sobre doenças, vacinas, produtos, enfim. Dentro disso, elas pensaram em fazer um financiamento coletivo em que elas fariam parcerias com as ONGs que acolhem animais. Então, o financiamento coletivo, uma parte do dinheiro, porque a gente sabe que todas as ONGs ficam atrás de dinheiro, sempre para pagar, né, ali, tratamento dos animais, resgate. Então, seria uma forma de ajudar as ONGs. Uma parte iria distribuída para as ONGs, a outra parte iria para a manutenção deles, né, do veículo. E eles pensaram até num aplicativo, que já existe, na verdade, mas eles fariam um aplicativo específico ali para o site, que seria como um Tinder, que é como se fosse os cachorros de raça, quando você está procurando um cachorro de raça para cruzar com outro, e aí teria um Tinder aí para os animais de estimação. Então, elas pensaram numa série de coisas, né, para colocar ali no site, destinados para esse conteúdo, que poderia dar algum retorno financeiro, entendeu? E aí também elas fariam a parte ali de publicidade de alguns veterinários, algumas clínicas. Então, elas tentaram mesclar. Lógico que isso foi numa disciplina, né, em que a gente não pode colocar em prática. Elas só imaginaram o que elas queriam fazer. Mas eu acho que a gente tem muitas possibilidades dentro do jornalismo, dependendo da área em que a pessoa queira fazer o veículo, sabe? Se ela não quiser fazer algo que não seja generalista ou focado na política. Mas é só na prática que a gente vai saber se aquilo vai dar certo ou não. É só experimentando. Okay. Obrigada. Tem uma pergunta aqui da Alice de Souza, que é nossa aluna. Ela coloca assim: é possível ser um pequeno empreendedor com boas condições de trabalho e sem sobrecarga? Gente, eu acho que quem é aqui, o professor Paulo, o Clifton também, alguns professores que são empreendedores aqui, acho que vão saber falar mais do que eu, que não sou, né? Mas o empreendedorismo, ele depende muito, todo mundo que eu entrevistei ali, o pessoal do Aos Fatos entrevistei por e-mail, por telefone, eles falaram isso, né? Que tem coisa que você planeja, dá tudo errado, você tem que começar de novo, tem que pensar em outra coisa. Então, infelizmente, o empreendedorismo não é para qualquer pessoa. Eu acho que por isso poucas pessoas tentam, né? É uma coisa muito desafiador, porque é com o erro que você vai aprendendo se aquilo lá vai dar certo ou não. E eu acho que a gente está muito focado em só... A gente tem medo de errar e a gente tem medo de arriscar, né? Eu falo por mim, assim. E acho que é muito impossível você ser empreendedora sem você ter muitas surpresas, assim, no dia a dia. Pelo menos estou falando das pessoas que eu acompanho em várias áreas ali. Porque você é seu próprio chefe. Se você errar, a culpa é sua, né? Você errou ali... E aí você tem que se virar. E você faz seu próprio horário. E aí isso a gente está vendo no home office aqui no remoto, que não é fácil a gente fazer nosso próprio horário, né? De separar o que é da empresa, o que é seu. Então, por isso que no jornalismo a gente tem muita dificuldade, porque a gente tem que já ir pensando, né, em lançar alguma coisa no mercado, já tendo consciência que a gente tem que fazer mais
A gente tem que estudar mais em relação à gestão, à administração. Tem muita coisa burocrática que a gente não quer mexer, porque a gente é jornalista, a gente quer produzir conteúdo, a gente não quer pagar boleto, né? E que a gente tem, quando a gente é empreendedor, a gente tem que lidar com tudo isso. Ei, Marina, inclusive dentro dessa questão aqui, eu vou colocar a pergunta do professor Paulo Albuquerque. Assim, os nossos cursos de jornalismo ainda não conseguiram ser eficientes na preparação de jornalistas que também sejam empreendedores? É o questionamento dele. Paulo, eu vou dar a minha experiência enquanto estudante. Eu formei em 2014, eu ainda peguei comunicação social, né? Era algo mais amplo, assim. Eu acho que a gente está caminhando para isso, né? Muitos cursos já mudaram a matriz curricular, já estão inserindo isso, mas eu senti falta na minha época de uma agência de jornalismo, porque eu acho que a agência de jornalismo já te prepara, de certa forma, para isso, sabe? A gente tem na Unirg, ele é incubadora, né? Então, em outros cursos, os alunos têm essa experiência. Na UFT, a gente não, né, sempre lutaram para fazer agência, mas nunca deu certo ali. Eu acho que a agência de jornalismo é o primeiro passo para os alunos terem esse contato, tanto de prestar serviço para a comunidade, para a população. Então, eu acho que a gente ainda tem que caminhar um pouco, mas na sala de aula a gente consegue já dar um vislumbre para os alunos, só da gente estar falando sobre esse tema, né? Eu acho que se a gente trouxer esses temas para a aula, os alunos vão pelo menos saber que é possível, coisa que na minha época eu saí sem saber que era possível. Fui descobrir ali mais na época do mestrado, porque eu sempre me interessei por veículos jornalísticos que saem da grande mídia, sabe? Então, eu acho que a gente está caminhando, eu acho que a gente vai conseguir. Até interessante você colocar isso, porque nós já tivemos, né, uma agência de jornalismo e publicidade experimental, porque lá atrás, muitos anos atrás, nós chegamos a ter o curso de publicidade e propaganda também. Então, nós tínhamos a Agência Experimental de Jornalismo e Publicidade. E aí depois, como você mesmo disse, ao longo dos anos a gente teve uma queda, uma diminuição do número de alunos, e aí a agência deixou de existir. Hoje a gente faz essas ações assim mais dentro das disciplinas, né? Mas como você colocou mesmo, ela pode ajudar o aluno. E como você disse também, o que aconteceu? Nas matrizes curriculares dos nossos cursos, a gente foi inserindo disciplinas voltadas ao empreendedorismo, exatamente por causa dessa mudança do perfil da mídia, né? Então, não se depende hoje, não pode se depender da grande mídia hoje, né? Ele tem que ter um perfil empreendedor, ele pode, não que ele tenha, ele tem e ele pode ser um empreendedor da área, ele tem condição de ganhar dinheiro com isso. Hoje a gente sabe, né, por conta própria e ser um produtor de conteúdo, enfim, né? Ok? Deixa eu ver o que é mais aqui. Ana. Alessandra, só fazendo um adendo, tem alguns veículos, o Orro Público do Peru, eles fazem parcerias com universidades, eles têm eu acho que é Cosecha Roja, mas eles fazem parcerias com universidades. Esse que eu falei, o último é da Argentina, eles fazem parcerias com universidades, né? Então, para fazer projetos, por exemplo, criar um boot de inteligência artificial, eles fazem parceria com um curso de jornalismo ali, jornalismo de dados, né? Para que os alunos consigam aprender na prática e também ajudar eles a fazerem. Então, essas parcerias e essas colaborações, né? Eu acho que os veículos daqui locais também têm essa condição de abrir mais esse espaço para os alunos, para os estudantes, para ter essa parceria com as universidades, para criar projetos inovadores. Então, vamos fazer um projeto de checagem de fatos na época das eleições municipais? Então, vamos juntar aqui 3 veículos jornalísticos de Gurupi, que vão trabalhar em parceria, e pegar uns 5 estudantes do curso de jornalismo, um professor coordenador, e vamos fazer uma equipe para fazer essa checagem, né? Então, eu acho que dá para a gente trabalhar mais em parceria e colaboração quando a gente fala de jornalismo local e regional, né? Agora, mesmo a gente começar a pensar nessa mudança e nessas possibilidades. Interessante essa proposta. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver. A Ana Carolina Nauberger, a gente fala que a Ana já tem sobrenome de apresentadora do jornal Hoje, ou não precisa ser da Globo, pode ser um outro grande jornal também, entendeu? Que vai ser Ana Nauberger. Né, Aninha?
Ela fica tímida quando a gente fala. Brincadeira. Mas então, ela está perguntando o seguinte: temos pessoas de diversos cursos e ramos aqui, né, nesse momento. Então, eu gostaria de perguntar como o jornalismo e as demais empresas podem trabalhar juntos e quais as vantagens desse vínculo? Então, acho que uma das coisas mais interessantes, assim, é quando a gente sai um pouco do jornalismo e vai para as outras áreas, né? Então, algumas dessas equipes, desses veículos que eu mostrei para vocês aqui, principalmente no contexto que a gente está de mídia e tecnologia ali, sempre juntas, tem uma estrutura, uma equipe bem diversa, que não é só jornalista. Então, tem ali na sua estrutura um publicitário, tem na sua estrutura alguém da ciência da computação, né, designer, que eu tenho designer, tanto é que tem várias ferramentas aí como design thinking. A gente viu também na Unirg no início do ano, né, Alessandra? Aquela professora de Recife que veio dar uma palestra, eu não lembro o tema, mas ela era designer e ela falou justamente disso, que a gente tem que pensar como designer, né, para pensar em soluções, como solucionar problemas ali. E isso demanda que as equipes sejam formadas por diversas áreas, sabe? Não só jornalismo. Então, a gente tem que parar de achar que a gente vai fazer, por exemplo, vou empreender um veículo e vou chamar só meus amigos jornalistas. A gente tem que pensar que a gente tem que ter pessoas de outras áreas aí que vão ter esse panorama. Então, se eu quero fazer um veículo focado na saúde, ali, um jornalismo científico, né, que ainda não é tão difundido assim, eu tenho que ter alguém na minha equipe ali da enfermagem, da medicina, enfim, de alguém da área da saúde, da biologia, para poder fazer parte da equipe. E essa pessoa também vai aprender com jornalismo. Ela vai aprender como lidar com jornalismo, né? Então, eu acho que essa pluralidade dentro da equipe, de um veículo, é muito essencial, é muito primordial, assim. Agora, me repete de novo a pergunta para eu ver se eu estou no caminho. Eu vou aqui... Deixa eu voltar aqui. E às vezes eu não sei se é mais ou menos isso mesmo. Como é que elas podem trabalhar juntas e quais as vantagens desse vínculo? Acho que você respondeu. Eu vou citar um exemplo aqui, enquanto curso, né? Muitos já conhecem, mas tem outras pessoas de outras áreas aí. O curso de jornalismo, ele já participou aqui na instituição de 2 projetos de extensão e pesquisa. Um foi o Boquinha do Bebê, que é um projeto de acompanhamento da saúde bucal de bebês de 0 a 5 anos, e o outro foi o projeto Bacias Hidrográficas. Então, assim, áreas completamente diferentes para nós, né? Então, eu fiz parte com alunos, a gente teve bolsistas. E então, assim, a gente foi aprender sobre uma outra área. Nós fomos para lá para poder ajudar esses projetos na área de assessoria de comunicação, né? E nós aprendemos, eu acho que eles também acabam aprendendo com a gente. Então, foi muito rico, né, a experiência de trabalhar com o pessoal da medicina, de odonto, no projeto Boquinha do Bebê, e também no projeto Bacias Hidrográficas, que é uma área ambiental, né, de recursos hídricos. Então, a gente pôde aprender sobre isso também. Então, foi uma experiência, assim, bastante rica. Então, essa atividade é importante, não só na academia, mas fora daqui também, né? Mas vamos lá, então. Tem uma pergunta da Andrísia. Como buscar esse tipo de financiamento, exemplo, a vaquinha, aqui no interior, sabendo que o jornalismo aqui depende muito do governo e de grandes empresas? Eu acho que isso acabei falando um pouco, mas isso é o grande desafio do jornalismo, né? Principalmente do jornalismo local. Eu penso assim, primeiro é isso, na prática a gente vê se dá certo ou não, né? Tem que testar, mas tem algumas coisas que eu imagino que a gente já sabe que dá para iniciar, assim, sabe? Porque uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que quando a gente vai empreender, eu tenho jornalismo, né? Eu tenho um veículo ali, não é do dia para a noite que a gente vai ganhar dinheiro suficiente para manter o veículo e também manter a gente, né? Então, depende muito ali. Lógico que todos esses veículos que eu citei aqui, eles têm muitas dificuldades, né? Tanto é que eu falei que tem uns que não continuaram nos seus empregos e aí faziam paralelamente como voluntários né, começavam a construir aquele veículo que só foi começar a se sustentar uns 4 ou 5 anos depois que iniciou, né? Então, não é fácil.
Agora, realmente, a cultura local é muito difícil, né, para você pensar, vou pensar exclusivamente no financiamento coletivo. Né? O financiamento coletivo, eu penso que pode ser utilizado para projetos específicos, mas eu acho que, muitas pesquisas mostram, e também quando você vai ver as entrevistas desses empreendedores aí, dos meios nativos digitais, que eles primeiro tiveram, né, muitos já tinham a sua credibilidade, ou seja, já eram jornalistas experientes, já tinham ali uma credibilidade com ele, então a pessoa já sabe, o conteúdo dele é de qualidade. Outros não, tiveram que começar do zero, mostrando que o conteúdo dele era de qualidade. Então, eu acho que primeiro, antes de pensar em formas diferentes de financiamento, tem que se mudar o conteúdo. Pensar num conteúdo diferente, sair um pouco do factual e começar a produzir conteúdos especiais, mesmo que você não receba por aquilo no primeiro momento, mas para mostrar para o público e para a sociedade que você é capaz de fazer conteúdo de impacto, sabe? Que mude a vida das pessoas, ao invés de só fazer o factual. Então, isso é aos poucos, e eu acho que começa pelo conteúdo, não propriamente pelo financiamento. Eu acho que depois que você consegue uma autoridade, assim, um engajamento das pessoas que falam, nossa, aquele veículo aqui de Gurupi, ele fez uma reportagem que mudou ali a realidade daquele bairro, né? Ele chamou a atenção, enfim, fez uma denúncia, fez uma investigação, fez vários dossiês, fez uma reportagem multiplataforma, fez um aplicativo, enfim. É você primeiro consolidar isso com o público, para depois você começar a ver qual forma de financiamento vai dar certo. Se um financiamento coletivo vai dar certo. Então, acho que a gente tem que focar na mudança do conteúdo primeiro, para depois pensar nisso. Deixa eu fazer uma observação aqui. O professor Roveroni está puxando as minhas orelhas, e com toda razão, porque eu esqueci de falar do Hora Cidadã. Na verdade, assim, a gente participa de vários projetos multidisciplinares, mas, para quem não sabe, o projeto Hora Cidadã, ele já é antigo na casa, é curso de jornalismo com direito, né? O professor Roveroni é do curso de direito, e outros cursos também, como letras, ciência da computação, que também participam e participaram do projeto. Então, é um programa de rádio que discute temas variados, muito interessante. Quem não conhece, busca conhecer, porque é bem interessante. Os alunos do jornalismo já trabalharam diversas vezes com produção de matérias, né? E isso tem contribuído para o aprendizado deles, tá? Bom, feita a ressalva aí, professor Roveroni, desculpa, hein? Bom, deixa eu passar para a pergunta do professor.